Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais um Chapter Brasil da Sociedade Brasileira de Neurosemântica e hoje é dia, se eu não me engano, 3 de março de 2021 e nós temos a oportunidade de receber no Chapter mais uma vez o nosso querido Cristiano Moreira, lá de Juiz de Fora, um extraordinário membro da Sociedade Brasileira de Neurosemântica que veio compartilhar coisas extraordinárias conosco aqui. Eu quero deixar registrado que a Sociedade Brasileira de Neurosemântica tem facilitado para que nós realizemos esses encontros semanais, todas as quartas-feiras, de forma online, e hoje nós estamos usando uma plataforma que facilita que qualquer pessoa do mundo inteiro possa acessar o Chapter Brasil. Chapter é um nome que a Sociedade Brasileira de Neurosemântica é um encontro semanal onde nós nos encontramos para bater um papo, conhecer coisas novas, estudar neurosemântica e ampliar os nossos conhecimentos. De uma forma extraordinária, hoje nós estamos inaugurando uma característica nova nesses encontros semanais. Nós temos o privilégio de inaugurar essas palestras abertas que agora a Sociedade Brasileira de Neurosemântica quer compartilhar com toda a comunidade brasileira, latino-americana, de fala portuguesa, para conhecer e entender dos princípios e dos valores, das estratégias que a neurosemântica pode proporcionar para o nosso desenvolvimento. Por isso, nós estamos deixando este espaço para você participar, interagir conosco, convidando você para estar conosco, que você também traga seus amigos, seus colaboradores e as pessoas que são relevantes para você, para que possam também aprender e compartilhar o conhecimento que tem conosco, né? E quando nós fazemos isso, todos nós ganhamos, todos nós crescemos, porque a colaboratividade é uma característica marcante da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Eu sou Gerson Sena, sou membro do comitê da Sociedade Brasileira que mantém e organiza o Chapter. Junto aqui comigo, nós temos a colaboração da dona Alda Colombo, lá de Curitiba, a Lídia Batista, que está lá em Minas Gerais, a Eliane Santos, que hoje está participando de um encontro do Metafórum, e a Larissa Tonaco, também de Belo Horizonte, que também tem colaborado conosco aqui no Chapter e dando essa contribuição. Hoje nós estamos inaugurando a Avenida 2, Avenida de Palestras Abertas. Na próxima quarta-feira, nós teremos um encontro fechado e exclusivo para os metacoaches, que vão estudar um pouquinho de benchmarking e algumas habilidades que nós treinamos como metacoaches. Mas hoje, nós convidamos o nosso querido Cristiano Moreira para compartilhar conosco. E antes de eu passar a palavra para o Cristiano, eu gostaria de abrir a oportunidade para que a Lídia e a Alda, caso queiram fazer algum comentário, e depois eu solicito que a Lídia apresente o Cristiano para a gente. Então, dona Alda, por favor. Ok, então, ótima noite, bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma alegria poder reunir a comunidade para onde a gente possa realmente escalar essa trilha da neurosemântica e aprofundar os nossos conhecimentos nessa prática. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Cristiano, que realmente o palco da neurosemântica e do conhecimento hoje a maior parte do tempo será com ele, né? E já agradecer a disponibilidade, a prontidão, o carinho e a generosidade de estar aqui com a gente partilhando esse conteúdo. E a todos aí que estão nessa trilha, nessa jornada, que a gente possa realmente desfrutar, aproveitar e integrar todos esses conhecimentos. Sucesso a todos! Obrigado. Lídia?
Tem que abrir o microfone. Oficialmente, deixa eu apresentar o Cristiano. O Cristiano é parceirão nosso aqui nos nossos encontros do Chapter. Tive o prazer de conhecer o Cristiano em 2014. Nós estávamos fazendo a formação do trainer NSTT, que foi em Mendes, conheci a Alda, foi assim 15 dias maravilhosos que passamos em Mendes. Foi um prazer enorme conhecer Cristiano e a gente mantém um contato. Cristiano, eu também sou mineira, né? Juiz de Fora é quase Rio, mas está em Minas. A gente tem algum contato por telefone, enfim. É um profissional que eu admiro muito. Ele esteve com a gente ano passado falando sobre resiliência, foi uma aula fantástica. Quem não assistiu, vai ao YouTube e assista, enfim. Cristiano estará aqui com a gente hoje, fazendo uma palestra maravilhosa de uma modelagem do Michael Hall. E a palavra está com você, mestre Cristiano. Vamos lá. Ô, Lídia, ô, Alda, muito obrigado aí pela apresentação. Obrigado também, viu, Gerson, por me receber aí. Estou vendo aí todo mundo. Boa noite a todos. A turma está chegando. Estou lembrando aí, tem a Inês, o Léo está aí também, estou vendo. A Rosana, que estou conhecendo agora, né, também. A turma, bastante gente aí, Carlos, o Peter. Então, assim, estou vendo aqui todos que estão chegando. E a gente vai falar hoje um pouco sobre autenticidade. Se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, lá numa gestão mais antiga do MetaCoach, eu fui convidado também para falar sobre esse tema. Acho que foi na época da Ju, né, da Ju Leal, né, da Juliana. Eu falei um pouco sobre esse tema, mas hoje a gente está assim, muito mais, vamos dizer assim, estudado em cima desse tema, e é um tema que me chama muita atenção. Às vezes que eu estive com o Michael Hall, eu sempre perguntava para ele: Michael, eu posso Cristiano, seu microfone está fechado. Abriu? Ok. Sim. Então devo começar tudo de novo. Ok, então, a parte de cumprimentar vocês, cumprimentei, eu acho, bastante gente aí que estava no chapter já. Acho que nessa passada, assim, que eu estou no celular, né, passando aqui o chapter com vocês, eu devo ter apertado sem querer aí no áudio. Mas eu estava falando sobre essa modelagem, né, da autenticidade. Se eu não me engano, há um tempo atrás, eu fiz, uns anos atrás, eu fiz para o pessoal do chapter, né, a turma antiga aí, estava esse tema, mas a gente já aprofundou bastante nele e eu até comentava aí, eu gosto muito de comprar os cursos, as coisas do Michael aí, né, pelo nosso site internacional, e esse foi um dos treinamentos que eu comprei já há bastante tempo, uns 3 anos atrás, e comprei o livro também na época, né, o Get Real, né, que é o Despertando a Autenticidade. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é uma introdução, e eu tenho ele já elaborado de uma forma mais completa, né, com todos os padrões e tudo, mas eu peguei e fiz um resumo aqui para vocês hoje, então a gente vai ter um padrão também no final, e quero apresentar para vocês a introdução desse tema que eu acho ele fantástico. A autenticidade vamos dizer, o primeiro quesito, né, dos 7 que o Michael fala da autorrealização. A autenticidade é a primeira competência, é a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver se a gente quiser estar rumo à autorrealização. Então, esse tema ele é importante nesse sentido. E tem muitas outras coisas aí envolvidas que a gente vai falar agora. Como foi dito, eu sou trainer em PNL e em neurosemântica. Fiz muitas formações aí. Na PNL, eu me formei pelo INAP, né, como trainer em 2013. Em 2014, fiz o trainer em neurosemântica, né, a turma aí com a Lídia, com a galera toda aí que a gente conheceu nessa época. Nesse mesmo ano, eu também fiz o MetaCoach, em 2014 também. E desde então eu tenho atuado muito como trainer, né?
Eu me considero mais trainer barra coach do que o contrário, mas também atuo como coach, só que dar treinamentos, né, treinar pessoas tem sido a minha paixão maior aí. Tem outras formações, eu trabalho com enneagrama, eu trabalho com hipnoterapia, enfim. Mas, assim, a neurosemântica é a base mesmo de todo o conhecimento que eu estudo, que eu trabalho. Essa parte da estante aqui é só coisas da neurosemântica, tem outras estantes para lá, minha biblioteca é bem extensa aqui, principalmente com livros do Michael da neurosemântica. Olha só, o que acontece quando a gente não se torna autêntico? Eu estou aqui passando os slides, acredito que está todo mundo aí conseguindo enxergar, mas o slide está sendo apresentado aí também. O que acontece quando a gente não se torna uma pessoa autêntica, né? Acontece que a gente não se torna também uma pessoa humana, né? A autenticidade é fundamental para a nossa humanidade, porque senão nós nos tornamos fakes. E a gente está vivendo num mundo de bastante fake news, né? Ou seja, de bastante, às vezes, notícias falsas, bastante gente, até no nível charlatão, né? A gente está aí com toda essa polêmica de coaches né, não vou entrar muito nesse mérito aí, mas, enfim, a gente vai percebendo que ser autêntico é o que as pessoas mais buscam. As pessoas, talvez elas não sabem muito bem distinguir uma coisa de outra coisa, mas elas sentem um cheiro quando a pessoa é autêntica. Elas falam assim, esse profissional é autêntico, ou essa pessoa é autêntica, né? E a gente vai explorar um pouco disso, o que é ser autêntico. Mas a importância é essa, né? A importância de ser autêntico tem a ver com você não ser domesticado, ou seja, com você não ser manso demais ou passivo demais diante das tendências, muitas vezes culturais, que não estou dizendo que são certas ou erradas, mas muitas vezes se são tendências que vão de encontro aos nossos valores, muitas vezes, então, a gente se anula para poder seguir tendências culturais. Então, isso que quer dizer a palavra domesticado, né? Além da gente experimentar um vazio muito grande. Quando a gente não busca a autenticidade na nossa vida, a gente busca, então, ser muito politicamente correto ou muito artificial, a gente sente um vazio, porque não somos nós mesmos, na verdade, né? Então, a gente se sente, vamos dizer assim, fora da própria casa e incapaz também de ter intimidade com as pessoas, né? Talvez, assim, muito fechado e, ao mesmo tempo, muito frágil, a ponto enfim, a gente, no preço, pagando o preço, muitas vezes, de viver de aparência, ou pagando o preço, muitas vezes, de viver conforme as tendências aí culturais, a gente acaba se tornando artificial, né? Mais relações públicas do que a gente mesmo, né? E a gente sabe que a gente não nasce autêntico. Aliás, a gente sabe não, desculpa. Muita gente não sabe, na verdade. Tem gente que pensa, a gente vai falar dos 2 mitos da autenticidade que o Michael fala no livro também. Mas, assim, a gente pensa que a autenticidade é uma coisa, assim, espontânea, é uma competência, assim, que nasce com a gente, e não é. Não é. A autenticidade é uma competência que nós precisamos desenvolver. Sim, porque a gente não nasce autêntico, a gente vai se tornando autêntico com o passar do tempo. É algo que é um progresso na nossa vida. Eu até escrevi um artigo esses dias atrás e vou colocar ele lá até no meu Instagram. Aliás, quem quiser me seguir lá, né? Cristiano Dinamis PNL, né? No Instagram. Então, assim, a gente acha que a gente nasce pronto ou nasce autêntico, e não é verdade. Ser simples, até o artigo fala assim, ser simples às vezes é complicado, às vezes não, sempre é complicado. Ser simples não é tão simples assim, no sentido de fácil, né? A mesma coisa a gente pode se dizer de ser autêntico, né? Ser simples é você deixar de ter muitas bagagens, e isso não é muito fácil, porque nós não aprendemos a ser simples, nós aprendemos a ser muito complexos. Aliás, nós, como seres humanos, nós temos essas necessidades para satisfazer, tanto as necessidades de ter quanto as necessidades de ser,
E isso nos faz sermos muito complexos. Então, ser simples é você tirar os excessos, tirar as bagagens a mais, né, que está sobrando aí em nós. E essa metáfora da estátua que eu coloquei nesse slide fala muito sobre isso. Né? Cristiano, Uma vez... Oi? você vai compartilhar com a gente os slides aí? Todos, todos. É por compartilhar que eu digo agora, porque você Estou não compartilhando. compartilhou a tela. Será que só eu estou vendo? Não, estou compartilhando, não? Não, eu também não tenho, não. Desculpa, Está no o Gerson Dynamic. tinha me pedido para sair do tirar. Sim, compartilhamento e eu não voltei. Me perdoa, gente. Estou vendo aqui como é que eu faço, né? Tá. Agora eu não... Aí. Então, eu vou Só compartilhar. apertar a tecla verdinha no meio, share screen. Isso. Sim, beleza. Desculpa, Agora, gente. Eu tinha esquecido que ele pediu para sair, mas eu não voltei. Então, tá aí. O que acontece quando você não se torna uma pessoa autêntica, né? Eu falei alguns tópicos aqui para vocês, né? Como desumanidade, ser falso, inseguro, ser domesticado, né? E vazio. Deixa eu ver aqui, tá? Se eu estou aparecendo aqui para vocês. Beleza. Você está aparecendo. A outra coisa também, né, que a gente está falando, né? A gente não nasce autêntico, a gente se torna autêntico. E aí eu estava falando sobre a metáfora da estátua do Michelangelo. Né? O Michelangelo, uma vez, foi abordado, né? Perguntaram para ele assim, como é que você faz esculturas tão bonitas? Né? E ele, bem irônico, né? Não querendo dar muito segredo das coisas, mas, ao mesmo tempo, falando a verdade, ele disse o seguinte, olha, eu não faço esculturas bonitas. Eu apenas pego a rocha e tiro os excessos. E a escultura já está lá dentro. Então, assim, essa ideia também é a mesma ideia da autenticidade. Então, sermos autênticos é como lapidar a nossa humanidade, no sentido de nós nos tornarmos a nossa melhor versão. Tá? Então, assim, quando você encontra a sua singularidade, quando você se sente mais vivo, mais apaixonado, quando você fala a partir do seu coração, são sinais de que você realmente encontrou a sua singularidade ou está trabalhando nela. Quando você se sente mais inteiro e menos rasgado interiormente, esse também é um outro sinal de que você está no caminho da autenticidade e está se tornando uma pessoa autêntica, né? É quando você abandona as máscaras, abraça o seu eu superior, o seu eu melhor, né? É quando você encontra a sua visão, missão e valores de vida. Ontem eu estava dando uma aula para a turma de PNL que eu tenho online, né? E aí uma pessoa até... Eu estava testando esse tema, né, com eles. E aí, então, uma pessoa até falou assim, e quando a gente não tem a nossa missão de vida? Eu falei assim, essa é a sua missão, encontrar a sua missão. Pronto. Essa é a sua missão, buscar, então, a sua missão. E nós, então, precisamos trabalhar bastante isso. Então, já percebeu que é um tema um tanto filosófico, mas também muito prático para todos nós que somos trainers, metacoaches, profissionais, pessoas que estão vivendo no mundo de hoje. A singularidade, a autenticidade é a diferença que vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso trabalho, é o que também vai nos tornar mais vivos e no caminho da autorrealização também. Né? Então, o eu verdadeiro é uma conquista sempre de dentro para fora. Né? Existem dois mitos sobre a autenticidade. Né? Agora que a gente está falando sobre a autenticidade, talvez a gente confunda muito com a ideia da autenticidade das cavernas, aquela autenticidade assim da pessoa, eu sou bruto, mas sou sincero, né? Aquelas pessoas que falam assim, eu pelo menos eu sou honesto e diz um monte de grosserias. Não, você só é grosso, você só é mal educado, porque ser autêntico não anula a pessoa ter educação, a pessoa ser elegante na forma de falar. Então, são duas competências diferentes, são duas coisas diferentes. E uma não equivale à outra, ou uma não compensa a outra. Ok, está no quesito autenticidade, você está bem, beleza, mas no quesito educação você está péssimo.
e uma coisa não justifica a outra. Então, quer dizer, essa autenticidade das cavernas, né? Essa autenticidade, o cara é grosso, sem educação, mas ele está sendo honesto, pelo menos, né? Isso é um mito, tá? Então, a autenticidade é indiferente disso. E outra coisa, tem pessoas que podem estar sendo grossas, mal educadas e não estão sendo autênticas também, porque são coisas diferentes e estão mascarando ou querendo justificar, né, a grosseria, a falta de educação, a deselegância delas, justamente com essa desculpa esfarrapada da autenticidade, né? A autenticidade também no sentido de ser certinho, politicamente correto, é um outro mito também, porque a gente não está falando desse outro extremo, né? Dessa coisa da pessoa ser assim elegante demais, mas também ser um tanto falsa. É um pouco da gente trabalhar também a assertividade. A assertividade é aquela energia que permite que você use a sua raiva de uma maneira mais controlada, sem ser reativo demais, né, no sentido do agressivo, mas também você sair da passividade, sair dessa coisa assim do ego baixo demais, ou então ter o ego elevado demais. Ser assertivo é você ter uma autoestima bem trabalhada com você, né? Ter uma energia bem controlada, ser mais proativo do que reativo. Então, a autenticidade, a gente percebe que ela regula vários metaprogramas, vários filtros de comportamento que nós temos aí, né? Você não nasce autêntico, você se torna autêntico. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano é tão simples, né? E aí, às vezes a gente confunde a pessoa simples uma pessoa talvez aí passiva ou humilde no sentido até um pouco pejorativo, simplório, mas a pessoa simples é uma pessoa que trabalha muito dentro dela, trabalha os enquadramentos, trabalha as suas emoções, uma aceitação, apreciação, né? E tira os excessos, tira as bagagens a mais que tem nela. Justamente a simplicidade vem daí. A autenticidade e simplicidade, para mim, né, andam bem juntas, né? Podem ter suas diferenças, com certeza, mas nesse sentido de trabalhar ambas, elas andam bem aí juntinhas umas com as outras aí. A gente vai ter perguntas e respostas no final, então acredito que se você tiver coisas para falar, já anote, que a gente vai então responder e falar algumas coisas aí. O Michael trabalha algumas dimensões, 6 dimensões, na hora que ele está falando sobre autenticidade. E 3 esferas diferentes, que é a autenticidade intrapessoal, a interpessoal e a externa, né? Ou seja, a interna e a externa nos leva à congruência, ou seja, eu ser autêntico na minha maneira de ser, né, de falar, de agir, e autêntico na minha maneira de pensar e sentir, e essas duas coisas andarem juntas. Isso nós chamamos de congruência. E a autenticidade interpessoal é justamente o meu eu profissional, o meu eu social, também estarem alinhados com essa autenticidade que eu vivo. Agora, o que eu vivo como ser autêntico? Eu vivo os meus valores, a minha missão, a minha visão de vida. Aliás, é muito importante a gente ter missão, visão e valores bem definidos na nossa vida. Por quê? Porque se a gente não tem os valores bem definidos na nossa vida, a gente se torna muitas vezes incongruentes com eles e se vende muito barato diante de diversas situações. Então, você tem o valor X, né, os valores que você acredita, mas acaba se vendendo barato por qualquer coisa, por qualquer preço, né, em nome aí de não conhecê-los ou não honrá-los de verdade. A outra coisa é que a visão, né, falando de visão, missão e valores, a visão nos dá, então, o norte, né, onde a gente quer chegar. E quando a gente tem o norte, quando a gente tem a visão de onde a gente quer chegar, os obstáculos se tornam etapas na nossa vida. Então, se você tem uma visão bem definida hoje de onde você quer chegar, significa então que o que você está vivendo hoje, por mais difícil que seja, não é um obstáculo, é uma etapa na sua vida.
Porque se você sabe onde você quer chegar, os obstáculos se transformam em etapas, né? E a missão é que dá esse combustível, né? Essa paixão para a gente viver isso tudo e caminhar sempre, né? Então, a autenticidade tem muito a ver com isso, com você trabalhar o seu eu real, o seu eu de missão, visão e valores, o seu eu melhor, que é o eu que caminha para a autorrealização, não só satisfaz as necessidades de ter, mas também as necessidades de ser, né? E o eu vital, ou seja, o eu que trabalha a sua energia vital, a sua energia biológica e psíquica também, né? Você precisa de energia, você precisa de força para trabalhar aí os seus objetivos, os seus ideais. Aliás, sobre isso, eu também tenho aí já pronto, né, o Despertando Vitalidade. Acho que a Lídia também já dá esse treinamento aí também, muito bacana. E é um treinamento fantástico, ele trabalha justamente isso, essa energia para a gente viver a autorrealização. Isso também faz parte da autenticidade. O eu ideal é justamente você integrar quem você é hoje, com quem você foi e com quem você pretende ser, né? Essa integração dos três eus, né? Do eu do passado, do presente, do futuro, né? É justamente você trabalhar a autenticidade em você dentro das linhas do tempo, né? E o eu transparente é um eu que sai muitas vezes desse politicamente correto, desse relações públicas, desse eu muito máscara e muita aparência que muitas vezes a cultura, a sociedade nos cobra sermos. Então, você ter coragem de ir na contramão. Ser autêntico é você ter coragem de ir na contramão. É você pegar a sua autoridade, que alguns têm um metaprograma de autoridade externa. A autoridade está fora de você, né? E tem até um padrão muito legal no treinamento, né? Esse eu não separei aqui, mas tem um padrão em que você identifica a autoridade onde ela está, né? Vamos supor, a autoridade externa, vamos supor que ela está nessa direção aqui que eu estou fazendo, né? E traz ela para dentro de você, uma autoridade interna. Então, ser autêntico é você ter autoridade interna, ter coragem de ir na contramão de muitas coisas que vão contra os seus valores, a sua missão, a sua visão. Então, o eu cuidador é o eu colaborativo, né? As pessoas autênticas são colaborativas. Esse é um valor que, inclusive, o Jess falou no início, né? É um valor aí da neurosemântica, sim, né? Então, o Michael vai fazer uma palestra para nós também sobre colaboração em breve. E esse é um valor também da autenticidade, né? Um dos níveis, uma das dimensões da autenticidade é a colaboração. Quando nós somos autênticos, nós estamos liberados para colaborar. Aqui, ele ainda fala sobre pessoas autênticas no sentido de características, né? E eu coloquei 7 aqui para vocês, que as pessoas autênticas elas configuram as condições para as melhores experiências, deixando-as especiais. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas não fazem as coisas de qualquer maneira. As pessoas autênticas, elas criam significados para que as coisas sejam únicas, especiais, valorosas para elas, né? A outra coisa é que ela faz bem o que escolhe fazer com excelência, né? Então, as pessoas autênticas, elas buscam ser eficazes e eficientes naquilo que querem fazer, se dedicam, né? E tem um comportamento até que a gente pode dizer também empreendedor, né? Porque uma das coisas que eu estava até ouvindo alguém falar sobre empreendedorismo há um tempo atrás é que a característica do comportamento empreendedor é essa, né? A coisa mais importante que o empreendedor faz é aquilo que ele está fazendo naquele momento. Ou seja o que você estiver dedicado a fazer, fazer bem feito. Até mesmo se estiver lavando uma louça, ou se estiver dando um treinamento, né, trabalhando em alguma coisa, né, servindo alguém, né, fazer bem feito aquilo. Não é porque, isso é de graça, ou isso é só por tanto, fazer de qualquer maneira. As pessoas autênticas, elas sempre buscam fazer o melhor, né? E atrever-se a ser diferente, né? De forma produtiva, é claro. Não é ser diferente rebelde, ser diferente só para aparecer, não. É ser diferente de uma forma produtiva, proativa, né? E aí, então, é que vem a questão de você ter coragem de ir na contramão. Por exemplo,
Se a sociedade te diz para fazer uma coisa e você é muito mais produtivo indo na outra direção, quando eu falo sociedade, eu não estou falando você ir contra a lei, nada não, mas você é mais produtivo se você for nessa outra direção, entendeu? É ter coragem de assumir essa contradição que vai de encontro à tendência de muitas pessoas. É assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Ser autêntico é sobre isso. Ser autêntico é sobre você distinguir a sua voz interior. Eu me lembro de uma palestra, a última que o Michael deu, ele estava falando sobre intuição, e ele falava que demorava 10 anos para a pessoa desenvolver uma intuição bem apurada. Né? Acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver de você distinguir a sua voz interior, aquela voz da sua melhor versão, que guia você para o melhor caminho. Eu estava falando com a turma também de oratória, né, que eu tenho, e eu até falava com eles que, por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês, me vem assim um delayzinho de uma fração de segundo daquilo que eu deveria falar com as pessoas, da forma como eu deveria até falar com as pessoas. Isso eu já chamo até de intuição ou dessa voz interior, muitas vezes. Né? Então, assim, enquanto a gente não distingue essa voz, a gente fica, às vezes, refém de muitas vozes sabotadoras dentro de nós, e a pessoa autêntica, ela sabe distinguir essa voz melhor das vozes sabotadoras. Ela faz, assim, escolhas únicas, né, que são para o crescimento dela. E, é claro, vivem no aqui e agora, né, que é uma das características aí não só das pessoas autênticas, mas das que buscam a autorrealização. Real não é como a gente nasce, né? Como a gente falou. É como a gente vai se tornando, porque a gente não nasce assim, mas com um incrível potencial, sim, que nascemos para nos desenvolvermos. Bom, gente, eu estou acelerando aqui, não sei quanto tempo nós ainda temos, mas quero só me assegurar que eu estou aí no horário aí. Como é que está aí, Jéssica? Está tudo certo? Podemos continuar? Sim, tranquilo. Nós estamos ainda com... se você quiser reservar os últimos 10 minutos para a apresentação... Beleza. Perdão, para a pergunta, fica à vontade. Tá. Nós ainda temos 10 minutos total, é isso? Isso. Tá. Nós então temos... eu vou... Só um segundinho. São 19h32, né? Você tem até 19h50. Beleza. Então era isso Mais que eu 10 queria minutos saber. para as perguntas. Mais 10 minutos para as perguntas. Não, então, estamos aí terminando aí os slides. Falta mais 3 apenas, mas o último é o padrão. Então é o seguinte, né? As diferenças entre autenticidade e inautenticidade. Isso aqui é uma das coisas mais legais que eu achei dentro da modelagem do Michael, porque causa distinção, né? Então aqui a gente vê como é que é uma pessoa inautêntica, né? Ou seja, que não trabalha a autenticidade. Uma pessoa inautêntica é uma pessoa incongruente, excessivamente séria, né? Sisuda, né? Faz aquele estilo muito sabe tudo e é muito absolutista, né? Só ela tem razão, só ela sabe das coisas, né? A autoestima varia muito, às vezes é baixa, às vezes é alta demais. É uma pessoa que muitas vezes é rígida, inflexível com status quo, fria, retida, difícil e às vezes sem emoção, difícil no sentido de lidar mesmo, competitiva, egoísta, tem um pensamento de escassez e você percebe o quanto ela é muito desenganjada na vida, né? É cética, perfeccionista. Entenda bem, né? A questão do ceticismo, você pode ter um ceticismo por você, mas aqui nós estamos falando da pessoa com um perfil totalmente cético ou com um perfil bem perfeccionista. É uma pessoa muito conflituosa e soa artificial, né? Essas são características de inautenticidade. Uau! Então, você pode, aí, de repente, de 0 a 5, ver se você tem alguma coisa disso ou se isso aparece em você. A mesma coisa você pode fazer agora na autenticidade, na lista azul, aí, que é ser congruente. Né? A pessoa autêntica ela é congruente, lógico.
primeira coisa da lista, topo da lista. A pessoa autêntica, ela é brincalhona, divertida, calorosa, ela é curiosa e fascinada. Ao invés de você sabe tudo, né? Ela sempre se guia pela curiosidade, está sempre aprendendo, né? Crescendo. E por isso, então, a gente pode dizer que uma pessoa autêntica também cultiva a autoestima incondicional. Ou seja, né? Ela se aceita, se acolhe, ela é amorosa, compassiva também, né? Cooperativa ao invés de competitiva, né? Você pode ter uma dose de competitividade, claro, né? E a competitividade é boa em muitos contextos também, nós estamos contra ser competitivos. Mas a característica social e o metaprograma que predomina numa pessoa autêntica é o da colaboração ou cooperação, né? O pensamento de abundância também é uma marca aí registrada, e isso gera o engajamento pela vida, o engajamento das coisas, esse estado de flow, né? E também a pessoa autêntica acredita nas pessoas e é uma pessoa sincera de coração, tá? Então, a gente tem aí características fantásticas, né? E o benchmarking de autenticidade? Esse eu peguei numa apostila de autenticidade, da introdução da autorrealização, perdão. Então, esse benchmark não está diretamente no curso do Michael de autenticidade, mas ele está num outro e eu trouxe para cá também. Então, resumindo, né, a autenticidade é você parar de fingir, parar de esconder-se atrás de um papel, de um título, né? As pessoas verem o seu eu verdadeiro, né? Eu estava dando um treinamento aí um tempo atrás, né, de oratório, e a turma ia lá na frente e às vezes eles esqueciam o que ia falar, né? Então, tipo assim, tá lá falando, esqueci o que ia falar. Eu falei, isso, continua. Fala que você esqueceu o que ia falar, mas fala com elegância, entendeu? Não deixa de ter a elegância de continuar falando e tudo mais. A autenticidade é isso. Não é você fingir ou ficar se condenando porque esqueceu o script, entendeu? Mas o script é esse mesmo. Porém, assim, trabalhe sempre a autoestima com você, essa elegância. Trabalhe sempre esse bom humor de aprender a rir de você mesmo positivamente falando. Então, assim, é uma coisa que o Michael também falou para nós há pouco tempo. Então, assim, é você se permitir que as pessoas vejam as suas vulnerabilidades, né? Vejam o seu verdadeiro eu, veja você mais humano, mais humana, né? Mas nunca perder a sua autoestima incondicional, a sua estima, o seu amor incondicional por você mesmo, né? O valor incondicional por você mesmo. Algumas subhabilidades para você treinar a autenticidade aí. Reconhecer, né, e articular os seus potenciais, aí a análise SWOT pode te ajudar muito, tá? Tirar o ego do caminho, ou seja, usar o enquadramento não é sobre mim, passa por mim, mas não é sobre mim as coisas, né? O autoconhecimento e a autoaceitação, então isso aqui é base, né? Dá para perceber dentro do caminho aí da autenticidade, é uma subhabilidade que você precisa desenvolver, se autoconhecer, abraçar a sua vulnerabilidade, a sua falibilidade, ser honesto e íntegro, né? E a autoridade interna. Nós falamos aí, você dá o locus, né, da autoridade externa para dentro de você. No nível 0, a pessoa não é autêntica, né? Ela finge, interpreta papéis, engana. No nível 1.0, ela é incapaz de encontrar a sua própria voz interior. Já no nível 2.0, a gente já vê ela um pouco assim, conformada com a sociedade, meio tendenciosa a seguir a manada. Já no nível 3.0, que é o nível de competência, ela já fala a partir do seu próprio ponto de vista, é congruente em seus gestos, em suas palavras, vai na contramão popular, se preciso for, tá bom? E no nível 4.0, que é o nível de maestria, ela transcende o eu cultural dela, né? Ou seja, ela é ela mesma a partir dos seus valores, né? E fala a verdade mesmo quando isso é difícil, tá? Então, aqui tem um benchmarking de pessoas autênticas. Vou passar tudo isso para vocês aí depois, tá?
O processo que vai se desenvolvendo em todo o treinamento, em todo o curso, essa é só a introdução do curso, né? Mas que eu estou trazendo em forma de palestra aqui para vocês, ele trabalha em cima do modelo Matrix. Para quem não conhece o modelo Matrix, é um modelo que mapeia as experiências humanas aí, é um modelo da neurosemântica, né, que a gente usa para mapear as experiências humanas, e o Michael trabalha todo o treinamento em cima do modelo Matrix, né? Ou seja, trabalha a visão de encontrar a intenção mais elevada para você ser uma pessoa autêntica. Trabalha aí a autoliderança, isso aqui é muito legal, que é fazer como seu o dever. Então, o dever para ser autêntico, tem gente que tem problema com isso. Por exemplo, eu não queria fazer atividade física, então não está em mim fazer atividade física. É isso. Então, a questão da autenticidade tem muito a ver com você abraçar papéis diferentes, mas papéis que estão congruentes com seus valores, com as suas crenças, com as suas metas, com a sua visão de futuro. Então, por exemplo, se eu quero fazer atividade física, eu preciso abraçar um papel, uma identidade que seja congruente com fazer atividade física, dando um exemplo. Então, mais ou menos assim, a luz não precisa, filosofando e trazendo uma metáfora assim, a luz não precisa lembrar de iluminar. Por ela ser luz, ela já ilumina. Você, se você for quem você deve ser, o seu dever é uma consequência disso. Então, é muito mais para você ajustar a sua identidade, né, a autoliderança nesse sentido, que aí o seu dever fica mais congruente com você. Os deveres que nós temos aí, né? Significados, né? Você ser um criador, uma criadora de significados, né? A matriz de mundo, que é você recusar ser falso e falar a verdade. Aí você está se perguntando, entra toda aquela filosofia sobre o que é verdade, e o Michael é bem empírico aqui nessa parte da verdade, que ele diz assim, verdade é o que existe. O que não existe não é verdade. E o que existe é o que está aqui fora, o que tem peso, tamanho, corpo. Por exemplo, essa caneca existe. Um conceito que eu tenho na minha cabeça aqui, ele não existe do lado de fora, mas ele existe aqui dentro. Então, é uma coisa que existe, mas é subjetiva, não é objetiva, ou seja, não está aqui fora. E vou abrir um parênteses aqui, que é a nossa questão toda que é neurosemântica, mas vou abrir um parênteses aqui num livrinho que eu li um tempo atrás, o Sapiens, do Yuval Harari, que ele fala da realidade objetiva, subjetiva e intersubjetiva, que são aquelas que a gente combina de acreditarmos juntos, mas de fato elas também não existem. Dá um exemplo bem claro, dinheiro é uma delas, né? Então, a moeda, né, o criptomoeda que a gente combinar que ela existe entre nós é a que vai existir. Então, nós temos realidades que são subjetivas, são intersubjetivas, mas a verdade é sempre objetiva. Então, esse olhar mais empírico para as coisas, né? Essa descrição mais empírica, né? É falar a partir do que vê, a partir do que ouve, não a partir do que acha ou interpreta. Isso que é o falar a verdade nesse contexto do curso aqui. Ser responsável e trabalhar a sua autodisciplina, né? Isso aí também está ligado à matriz de poder. Trabalhar o autoconhecimento e as suas distinções de expressões, ou seja, você separar o seu ser humano do seu fazer humano, tá certo? Eles trabalham juntos, mas é importante você distinguir que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Os outros, né, dentro da sua autenticidade, quem são os outros na sua autenticidade, né? É o seu eu melhor para os outros. Aí entra a colaboração, aí entra a parte profissional, que é você colaborando para a sociedade. Aí é você ser real também com as suas finanças, né? Ligado a isso, ligado a você realmente, né, ser uma pessoa autêntica no mundo para os outros. E os estados que vão ajudar você a ser autêntico, né? Estado de apreciação, estados de alegria, trabalhar e ancorar estados de pico. O que são estados de pico na neurosemântica, né? São estados que você sente um êxtase da autorrealização, você se sente arrebatado aí pela vida, como, por exemplo, quando alguém olha um pôr do sol e fica, uau! E o eu some até. Então, são
estados de pico que Maslow dizia assim, e são aí para nós ancorarmos também. E ser apaixonado pela vida, isso é uma marca poderosa de quem é autêntico. E com isso, meus queridos, minhas queridas, aí eu vou encerrando, mas vamos fazer o padrão, e eu vou abrir para perguntas agora aqui para vocês também, né? A autenticidade é uma construção de dentro para fora. E o padrão que eu vou apresentar para vocês é o padrão de congruência. Mas antes eu vou abrir para perguntas, né? Se eu me lembro bem, eu acho que é isso, né? E depois a gente vai para o padrão. É isso mesmo, Gerson? Fechei aqui. Sim, isso mesmo. Então, quem gostaria de fazer perguntas? Um de cada vez, por favor. Eu posso começar, então, tudo bem, gente? Prazer em revê-los. Tomei uma chamada porque eu não estava presente com vocês, mas que a minha vida meio que complicou. Prazer em revê-los. Então, Cristiano, você também fez aí o Enneagrama, né? E, claro, essa questão da autenticidade, né? É uma questão que, é lógico, a questão do termo, né? O significado do termo, né? Mas nessa jornada de autoconhecimento que eu venho implementando, que eu trabalho também com meus clientes, né? Eu acho que todos nós saímos, né, de um período assim que a gente é mais o nosso ego, né? E o ego é a memória que vem do outro, né? Indo para a nossa essência, né? Para o nosso ser, né? Usando uma linguagem que não é muito da neurosemântica, mas aí entra uma questão também, né, de a nossa essência, o nosso espírito, o que seria, né? Então, eu gostaria de saber se você, nessa sua abordagem, porque é interessante, né? Você sabe dessa memória coletiva, né? Que é a memória familiar, nosso pai, nosso ambiente, que a gente faz as coisas para ter amor. Depois a gente, né, passa para o processo de interiorização, quem sou eu, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, mas a gente vai para um aspecto muito mais amplo, né? Muito mais significativo, né? E aí algumas pessoas podem dar isso ao nome, né, de Deus, né? Quer dizer, a gente, querendo ou não, a gente parte de um todo, né, que é a sociedade, e vai para algo interior que seria um aspecto mais divino, né? Queria ver como é que você enfrenta essas questões, até quando você é questionado sobre isso. Sim. Olha só, aqui, né, no caso, Leonardo, eu não estou entrando, né, e eu costumo também, até nos cursos, às vezes não entrar muito, vamos dizer assim, nas vias como a pessoa vai se conhecer, como a pessoa vai aí tomar consciência de si mesma, né? Você tem várias escolas, né? Você mesmo citou algumas aí, e eu, né, você disse também, eu uso o Enneagrama, mas aqui, no caso, né, dizendo a partir do que o Michael oferece aqui para nós, essa abordagem da autenticidade, ele trabalha assim bem pragmático, né? Análise SWOT, de você se conhecer. Ele trabalha falando assim um pouco sobre espiritualidade. Ele trabalha muito na linha do Maslow, nessas experiências de pico, esses estados, né? De paixão pela vida, de apreciação, né? Então assim, essa vivência, né? Talvez eu não sei se eu consegui compreender bem aí o que você falou aí da família e tudo, trazendo o Peter Noronha está falando aqui também, mas assim, essa vivência, essa bagagem que às vezes a gente traz, sim, a gente precisa às vezes fazer uma reciclagem dela, né? Tudo serve para o bem, mas nem tudo é bom. Aí já é uma frase minha que eu estou acrescentando aí, a gente precisa fazer essa reciclagem. E é onde eu penso, né? O que eu extraí, o que eu transformei de produto dessa modelagem aqui do Mike, a questão da simplicidade, né? Até escrevi há pouco tempo que é complicado ser simples, mas não complicado no sentido, como é que eu vou falar, que você tem que ter muitas coisas, né? No sentido até de você ter que se livrar de muitas coisas, igual você falou da bagagem, tudo, claro, tem que reciclar, não é tirar tudo, porque tem coisas boas e servem para o bem hoje, mas tem outras coisas que não servem mais, né? São programas que a gente instalou aí na nossa vida e que não leva a gente para nada. Essa é a minha percepção aí, não sei se eu consegui pegar o espírito da sua pergunta, mas... Não, eu te agradeço. Cristiano. Obrigado. Oi? Obrigado.
Fechou, né? Fechou. Eu queria pedir a você para voltar 2 slides atrás, e você colocou aí fantástico no benchmarking do Michael Hall. A gente tem alguns convidados que não são da neurosemântica, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, do que é esse benchmarking, como é que é isso A gente ainda tem um tempo, aí para né? vocês? Como é que está aí? Ele não está todo, isso. Aí. Agora está a tela cheia, Beleza. ok. Beleza. A gente tem tempo para isso, né? Aprofundar um pouquinho mais nesse slide do benchmarking, pode ser? Tá. Especificamente, o que você queria, Lídia, para a gente... Como a gente tem leigos hoje, né? Uma plateia bem de leigos, assim, aberto para o público em geral, como é que funciona benchmark? Conta um pouquinho para quem está lá fora. O que é benchmark na neurosemântica? Como é que rola essa história de benchmarking lá? Show. Legal. Obrigado por isso aí. Então, assim, o benchmark, ele é justamente, vamos dizer assim, o parâmetro que você tem, né, dos níveis de crescimento em uma determinada competência ou habilidade. Então, no caso da autenticidade aqui, você tem aí a métrica, né, como é que você vai percebendo o seu desenvolvimento aí dentro dessa habilidade de ser autêntico, né? Então, é isso que o Michael modelou. Ele modelou não só o como ser, né, o tipo, mas também os níveis aí de desenvolvimento disso. Isso que o benchmark traz para nós, né? E aí, como a gente falou anteriormente, no nível 0 você finge, né, interpreta papéis. No nível 1, você ainda fica incapaz de encontrar sua voz interior, né, que guia você, e aí você fica refém de vozes sabotadoras, né? No nível 2, talvez você fica mais refém das vozes culturais, né, muito conformado aí com o viés social. Você, no nível 3, já trabalha melhor a sua congruência, né, com gestos e palavras, e está disposto a ir na contramão, muitas vezes, de coisas populares, para defender os seus valores, aquilo que você realmente acredita. E nesse nível maestria, onde você realmente transcende o seu eu cultural e se torna uma pessoa vinda diretamente dos seus valores, da sua missão, da sua visão aí que você tem, né, diante dos seus objetivos. Então, o benchmark ele te ajuda muito a medir, né, o seu nível de crescimento dentro de uma competência, no caso aqui, a autenticidade. Isso mesmo? Muito bom. Algum convidado nosso aí que não é da neurosemântica, quer perguntar um pouquinho mais aí para o Cristiano? Pergunta, que o cara é bom, gente. Aproveita. Obrigado. Enquanto alguém abre o microfone e fala, Cristiano, eu queria te perguntar como que uma pessoa pode fazer uma autoavaliação buscando essa autenticidade, mas de uma forma equilibrada, sem usar de uma certa injustiça ou um certo dureza para consigo mesmo. Uhum. O primeiro passo, quando você me fala isso, me lembra muito um padrão que nós temos no curso Despertando Potenciais, né? Porque a autenticidade, como eu disse, é a primeira habilidade da autorrealização, né? E nós, na neurosemântica, nós temos esse caminho de autorrealização com vários treinamentos. Um deles é o Despertando a Autenticidade, e lá a gente trabalha justamente o despertar os nossos potenciais, mas também a gente desaprender ou desfazer de muita coisa improdutiva, né, Gerson? Então, nesse sentido aí de não ser muito duro com nós mesmos, quando a gente encontra coisas que a gente precisa até refazer ou desfazer em nós, né, transformar, transmutar, a gente tem um padrão que a gente chama de cadinho. É justamente um padrão que é uma metáfora de derreter essas coisas, né, e refazer isso tudo em nós. E esse cadinho ele precisa de alguns meta-estados, né? Um deles é você ser bem sincero com você, ter até essa expressão assim de uma sinceridade cruel, né? Ou seja, você dizer na lata ali para você mesmo a verdade, mas antes você precisa da autoestima incondicional.
Então, respondendo a sua pergunta, objetivamente, é trabalhar a autoestima incondicional. Para a pessoa não ser tão cruel com ela mesma, ela impor a regra de aconteça o que acontecer, né, eu me amo incondicionalmente. Então, essa é a minha percepção sobre autoconhecimento e você ser sincero com você sem ser cruel. Então, quando eu abraço a minha falha gloriosamente, eu estou no caminho certo, então. Uma das coisas, sim, né? É você abraçar sua falha gloriosamente. Mas antes de abraçar sua falha gloriosamente, você precisa se estimar incondicionalmente. E aí eu explico por quê. Porque não é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu não me estimo incondicionalmente, né? Eu me estimo às vezes. Então eu me vendo barato em algumas situações. E aí eu percebo a falha disso. Mas aí eu falo assim, mas eu vou abraçar isso aqui gloriosamente e tudo mais. Só que isso não muda o problema raiz, que é eu não estou me amando, eu não estou me estimando incondicionalmente, logo eu volto a me vender barato. Entende? Então, por exemplo, ok, você pode aplicar você ser gloriosamente falível, que é você abraçar suas falibilidades aí, né, com apreciação, só que antes, né, trabalhar a autoestima incondicional para que isso não fique um mecanismo de autossabotagem também com você. É uma coisa que eu já percebi em clientes, sabe, Jess? Tipo assim, tem clientes que têm muita facilidade em não se condenar. Eles ficam assim, também não tem problema. E daí? Não tem problema. Fiz, e daí? Só que, ao mesmo tempo, por lá no fundo, eles não estão se valorizando. Não é nem uma questão moral, é uma questão funcional. Não estão se valorizando, não saem do lugar. E aí vivem a clássica autossabotagem. Né? Então, sim, gloriosamente falível, mas com autoestima incondicional. Uau, gostei. Eu nunca tinha ouvido dessa forma e é um detalhe importante, porque se a gente não se percebe dessa forma, acaba se sabotando e até sendo injusto. Muito obrigado. Eu nem vou falar muito sobre autoestima incondicional, porque o nosso... Vai ter, né, um palestrante falando disso, não vai? É o Rômulo, né? Depois vai ter. Ao longo do semestre vai ter. Isso, então. Então, os temas ficam até concatenados. Legal isso. Bom, e aí, quem gostaria de fazer o padrão? Comigo. Você poderia dar um esclarecimento aí para a gente, quem está visitando, o que seria um padrão e que voluntariedade que nós precisamos aí? Ok. Então, olha só, nesse momento é o momento em que a gente, então, faz uma prática, né? Uma prática que vem aí de uma modelagem, justamente para você ter aí algo que você precisa sobre o tema, né? No caso, nosso tema é autenticidade, e para ser autêntico, uma coisa importantíssima que você precisa ter é congruência. E nós temos aqui um padrão, né? Uma modelagem para você ser mais congruente. Isso vem do curso também do Michael. Se alguém quiser se voluntariar para experimentar aqui, né, essa instalação, vamos colocar assim, né, dessa modelagem, desse padrão em você, vai ser uma oportunidade muito boa, né, de você talvez resolver algumas questões, como, por exemplo, identificar uma resposta que você tem sido incongruente. Se não ficou claro para você o que é congruência, é sobre o seu falar e o seu agir estarem desalinhados, ou sobre uma coisa que você pensa e sente, na hora que você quer falar e agir com aquilo, sai também desencontrados. Então, quer dizer, isso é uma incongruência. Então, você quer estar alinhado. Deixa eu até usar uma semântica bíblica aqui, né? Porque os que me conhecem sabem que eu sou cristão, católico, né? É que o seu sim seja sim e que o seu não seja não.
né? Que, né, às vezes você fala sim, mas não, ou então fala não, mas sim. Então, para que você não fique desalinhado dessa maneira, esse é o padrão de congruência. Se alguém quiser experimentar, né, eu vou ajudar, vou, né, conduzir, facilitar você para que você entre mais a fundo aí nessa experiência do padrão. E aí, então, instalar uma congruência onde você percebe que está incongruente. Ficou claro? Então, nós vamos precisar que alguém se voluntarie para poder passar por essa experiência. Gerson, Oi? Rosana me mandou uma mensagem aqui, só um parênteses, já que a gente deu uma paradinha. A Rosana me perguntou aqui sobre a foto. O que você sugere? A gente fazer uma foto agora, enquanto as pessoas estão aí decidindo quem vai ser cliente, aproveitar ser cliente do Mega Metacoach Trainer Cristiano. A gente faz a foto agora ou depois? O que você acha? Eu acho que a gente poderia aproveitar, né, que nós estamos aí com uma audiência bacana, pedir para que as pessoas abram as suas câmeras e aí a gente possa fazer essa foto. E aí, Cristiano, eu vou pedir para que você retire um pouquinho o compartilhamento da tela, só para a gente aproveitar. Retirado. Ok. Não, ainda não interrompeu. Ah, tá. Deixa eu interromper, então, totalmente. Pronto. Isso. Está interrompido. E aí? E aí, foi? Simone Magalhães, André Amorim, abram suas câmeras. Simone Magalhães é mineira, pertinho aqui. Lídia é de Timóteo. Já passei muito de Timóteo. Ai, nossa. Você está morando em Timóteo, Lídia? Sim, sim. Eu quase nasci aqui. Bacana. Boa cidade. Então, vamos lá. Rosana, pode registrar a sua foto. Todo mundo fazendo cara de bom pensamento. Ok? Nós precisamos de um voluntário para passar pela experiência. Nós temos a oportunidade de passar por esse padrão. Padrão é um exercício da neurosemântica e o Cristiano ele é um trainer, ele é um professor de AGP também, onde nós aprendemos muitos padrões interessantes. Gostaríamos de um voluntário para que possa... Você, Gerson, voluntária? Por favor. É a Rosana? A Rosângela? Sim. Ô, Rosângela, que bom te ver aqui de volta. Você, a espertinha da Rosângela, ela não perde. Ela Não. descobriu o valor aqui agora. Tá bom. Vocês são Tudo bem, excelentes. Rosângela? Tudo bem. Adorei sua palestra. Prazer em conhecê-la. Obrigado. Rosângela, você fala de onde? São Paulo. São Paulo, capital. Sim. Olha só, Rosângela. Então, a gente vai trabalhar aqui. Você já esteve aqui algumas vezes, já participou aqui desse momento do padrão, da demonstração? Já tive essa honra. Já fez isso? Ótimo, maravilha. E eu vou ter a honra agora de estar com você e a gente trabalhar aí alguma coisa, né, alguma resposta que você não está sentindo que está sendo congruente, né? Não sei se ficou já claro para você o termo, né, congruência, mas tem alguma coisa, Rosângela, que você gostaria de trabalhar nesse padrão de congruência? Algo que você gostaria de tornar congruente, alinhado com você?
Eu acho que talvez a informação que seja exatamente essa autenticidade, porque às vezes você fica numa dualidade, como você falou, né? A gente fica numa idas e vindas em relação, num determinado momento eu sou completamente autêntica, num outro momento você fica desempenhando alguns papéis, exatamente como você disse, às vezes você quer dizer não, mas daí você diz sim, por algumas situações, e eu acredito muito na questão da autenticidade. Isso, para mim, é um valor muito forte. Então, se isso for mais forte em mim, se eu perceber isso de uma maneira mais clara em mim, vai ser valioso demais para mim. Ok. Essa incongruência que você identifica, né? Ela tem uma área específica, ela tem um onde acontece, assim, especificamente? Em qual Sim, contexto que ela acontece? profissional. Profissional. Então, no seu contexto profissional, acontece muitas vezes essa incongruência. É um Sim. conflito interno ou é um ponto cego, ou seja, algo que você não sabe de onde vem, mas fica desalinhado em você? Ou não, você sabe e é uma coisa assim, brigando aí dentro de você, né? Como se fossem duas partes. Na verdade, tem momentos em que acontecem as três coisas. Tem momentos que eu sei exatamente e tenho que, né, me portar de uma outra forma. Tem momentos que eu não percebo, eu só sinto, né, que tem algo que está indo contra, mas eu não consigo perceber o que é, então seria esse ponto cego. E tem outros momentos que eu tenho plena consciência, mas não posso mudar a fala ou não posso mudar uma atitude, por exemplo. E se não pode mudar a fala, não pode mudar a atitude, relacionada ao quê? A uma autoridade externa? Isso, até mesmo para não ocorrer conflitos, né? Apaziguamento. Manter Entendi, um apaziguamento. entendi. E isso você sente que gera uma incongruência em você? Sim. Apesar de não falar, eu demonstro muito no fisiológico. E daí fica necessariamente incongruente. Porque eu falo uma coisa, mas o rosto, né, o corpo está dizendo outro completamente diferente. Entendo. Não, uma pessoa, desculpa, Rosângela, tem uma pessoa que colocou uma opinião aqui, eu não vi Eu direito. também não vi. Mas parece que ela está sugerindo mudar a palavra incongruência. Bom, eu estou percebendo que eu acho que você entendeu o que significa essa palavra, eu vou continuar um pouco com ela. E me fala uma coisa, quais são as intenções positivas de você ser incongruente? De você, por exemplo, manter esse conflito, esse desalinhamento com você? Acho que talvez é manter esse apaziguamento, não gerar conflitos. Isso me incomoda, né? Essa questão de conflito. Então, é sobre você não gerar conflitos. Ok. Agora, enquanto a gente está falando, eu estou olhando para você e tudo, surgem algumas reações. É inevitável. Por isso que eu disse, assim, se eu falar, não estiver aqui, vai aparecer no fisiológico, é inevitável. Entendi. Então, agora mesmo, enquanto você lembrava da situação, veio para você essa sensação. Vem. Então, a intenção positiva, se eu estou entendendo bem, é para você não causar conflitos, né? E não causar conflitos é importante para você. Isso. Por quê? Porque eu gosto de estar em harmonia com as pessoas e com o ambiente onde eu estou. Ok. E estar em harmonia é importante, né? E por que é importante? Vou subindo um pouquinho a escadinha aqui com você. Tá. Por que é importante estar em harmonia? Porque eu gosto de estar com pessoas. Ok. E cada pessoa tem um ponto de vista, né? Em alguns momentos, esses pontos de vista não são congruentes com os meus valores.
E aí Sim. é onde vem, né, como eu gosto dessa pessoa, de repente eu não falo, eu acabo não abrindo muito minha opinião exatamente para não gerar o conflito. Ok. Então, isso é sobre não gerar conflitos, isso é sobre manter a harmonia, isso é sobre estar com pessoas. Isso. E isso tem a ver com você e não perder pessoas? Ou tem a ver com simplesmente não gerar o mal-estar ali no momento? Eu acho que a segunda opção tem mais É, sentido. é sobre isso, né? Sobre o momento ali. Ok, Isso, ok. Tô só checando se tem alguma coisa a ver com consequências e tudo, mas é sobre o momento. Ok, é o momento. ok. Então, a gente tem aí as intenções positivas, que é sobre você manter a harmonia com aquela pessoa, né? E aí você não quer gerar conflito, né? Vamos dizer assim, você não quer uma coisa e quer outra, né? Ou seja, não quer o conflito, quer a harmonia, e aí, então, é sobre estar com as pessoas. Me fala uma coisa, né? Quais são os recursos? Só que isso tem uma questão, né? Que você se torna congruente e isso fica até visível no seu não verbal, né? Agora Isso. mesmo, quando a gente estava falando, também apareceu aí o seu não verbal falando isso. Então, olha só, identifica para mim quais que seriam os recursos, os enquadramentos necessários, né? Enquadramentos são ideias, né? As ideias, o que você precisa pensar, o que você precisa sentir para ser uma pessoa mais congruente. Ou seja, né? Me corrija se eu estiver errado. O cenário ideal seria você falar a verdade ou falar as coisas a partir do que você pensa, você acha realmente, independente se as pessoas vão gostar ou não, e manter essa harmonia ao mesmo tempo. Eu acho que recursos, né, que me vem assim, essa questão de uma clareza, né, na assertividade de falar, né, corretamente, igual você falou na sua palestra, né, não ser bruta, não ser, né, grotesca, deixar claro a ideia, né, ser mais assertiva nas palavras, na construção da ideia, passar realmente a verdade, mas sem gerar esse conflito. Então, eu acho que clareza e assertividade. Clareza e assertividade. Seriam dois E um recursos pouquinho que de te ajudariam. coragem. E um tiquinho de coragem. Ó, então, Um você pouquinho já de está muito bem, coragem. porque só precisa de um tiquinho. Que bom, Coragem. que bom, que bom. Um tiquinho é suficiente? É bom às vezes, como eu vi na última palestra, né, dar o primeiro passo, a coragem chega enquanto a gente no caminho, né? Então, a gente vê só um tiquinho, aí a gente dá o primeiro passo. Legal, legal. Seria a coragem de começar a falar, ou de começar a agir como você quer agir. Isso. Ok. E aí, então, você está me falando sobre assertividade, sobre um tiquinho de coragem e clareza. Seriam os recursos esses? Mais algum Eu desses acredito que três? Ok. E os enquadramentos, ou seja, o que você precisa pensar sobre você mesmo, ou pensar sobre o outro, pensar sobre a situação, para ajudar você a ser congruente nesse momento. Falar o que você realmente pensa. O que você precisa pensar? eu acho que de enquadramento, em relação a mim, é valorizar a minha essência, Uhum, né, o meu interior, os meus valores, os meus princípios, não ir uhum, contra, né, esses valores. E em relação ao outro, é compreender, né, que o outro tem o momento do outro, a realidade do outro, a forma como o outro enxerga o mundo. E uhum. que, muitas vezes, a percepção que ele está tendo naquele momento seja aquela, não tem outra. Mas é que, né, Uhum. em alguns momentos você tem isso aqui, mas não consegue passar daqui para Ok. cá. Você que você fala é você, ou é o outro?
eu não consigo, né, verbalizar. Por mais que seja aqui, você tenta, né, compreender este mundo, ver pela vertente, mas diante de algumas situações, o sangue ferve um pouquinho, daí o sentimental fala um pouquinho mais alto. Ok. Daí eu me fecho, eu me calo para exatamente não ter o conflito. Mas deixa eu checar aqui então com você. Você tendo clareza, você tendo assertividade, você tendo esse tiquinho de coragem e você pensando sobre você mesmo, essa é a minha essência, entendeu? Eu estou, né, preservando, defendendo a minha essência e ao mesmo tempo, ok, o outro tem a sua forma de pensar, né, o seu jeito de pensar, estou um pouco fazendo uma inferência aqui sobre o que você disse. Sim. Então, isso ajuda você? Pensando dessa maneira, sim. Falta alguma coisa? Por Fazer, exemplo, fazer. agir. Ok. E quando você. Eu fiz a pergunta para você, você fechou os olhos, você respirou, né? Como que você está sentindo isso no seu corpo? Como é que você sente essas experiências, por exemplo, de ser mais clara, de ser mais assertiva, de ter esse tiquinho de coragem, de pensar, né, em valorizar e até, de certa forma, expressar a sua essência e, ao mesmo tempo, respeitar o outro? Diz aí, cada uma dessas experiências que eu estou falando agora com você, você sentindo elas aí no seu corpo, como é que você está percebendo isso, Rosângela? Eu geralmente fecho, eu sou muito visual, então quando eu, né, me fez essa, para eu poder pensar um pouquinho, às vezes eu tenho que fechar os olhos para poder interiorizar a informação, vamos dizer assim. E daí é onde vem, né, quando você pergunta dessas sensações, vem uma sensação de aconchego nessa região do peito, e como se tivesse, como se minha cabeça expandisse um pouquinho mais, né, como se tivesse uma expansão um pouquinho maior aqui da cabeça. Foi essa Ok. sensação. Ok, então isso é bom? Isso ajuda você? Sim, foi uma Perceba se ajuda você. Faz até essa ponte ao futuro, né? Imagina você já naquela situação X, onde você gostaria de aplicar isso, e perceba aí agora, você sendo mais assertivo, tendo mais clareza, comissiona, né, essa parte mais de execução da sua mente, né? Permita ela fazer isso. A gente chama isso de mente executiva, né? Permita ela, se dê permissão para ser mais clara, assertiva, como em algum momento da sua vida você já foi, ou pode vir a ser, você percebe que é capaz disso, então se veja aí, se dê permissão para se ver mais clara, mais com clareza, assertividade, um tiquinho de coragem, isso, expressando a sua essência e respeitando o outro, claro. Percebe se isso funciona para você. Perceba se isso torna você mais congruente. funciona, mas deu um nó na garganta, Deu um nó? Ok. deu um apertinho aqui. Fantástico. Pergunta para esse nó, se você pudesse perguntar. Eu sei que soa meio estranho isso. O que é que ele quer dizer para você? Se ele pudesse dizer, ele diria o que, Rosane? Esse nó. Olha, não sei exatamente, eu vou falar exatamente o que me vem na cabeça, ok? Daí você entende. Veio mentira, falsidade. Mentira, falsidade. É. É como se fosse uma reivindicação dessa parte sua. Se é mentira, falsidade, é isso? Ou não? Não, acho não. O que quer dizer mentira e falsidade?
que talvez eu não consiga ser tão assertiva assim, ainda. Ok. Essa parte sua está dizendo isso para você. O que ela precisaria para acreditar que você é mais assertivo? Essa parte sua. Autoconfiança. Autoconfiança. Valorização, talvez. Ok. Então, ela está te cobrando isso. Você ser mais autoconfiante e se valorizar mais. Você se dá permissão para ser mais autoconfiante? Olha, é difícil falar um sim, viu? Tá difícil falar um sim? Tá, O que se eu você disser... precisa pensar para falar um sim? Se você quisesse falar um sim, o que você precisaria pensar, né? Acho que vem a palavra aceitação. Aceitação. Ok. Então, você precisaria aceitar. Aceitar ser mais autoconfiante. É a palavra que me veio. Ok. Experimenta isso. Aceita ser mais autoconfiante. Vai ficando um pouco mais suave. Vamos ficar vestindo, já não é mais um aperto. Ok. Então, essa parte sua tá aceitando um pouco mais você ser congruente, sendo um pouco mais autoconfiante. É isso? Sim. Ok. E aí, de 0 a 10, o quanto você está liberada para ser congruente agora? 0 é não estou liberada ainda, ou 10 estou totalmente liberada para ser congruente. De 0 a 10, me diga. 8. 8, já está 8 para ser liberada para ser mais congruente. O que está faltando aí? Se você, então, agora imaginando você sendo congruente, falando, a partir da sua verdade. O que está faltando aí para você agora? Preste atenção na minha voz. Fazer, sabe? Isso. Então faça. Faça aí agora na mente. Faça. Se permite fazer. Isso, eu sei. É emocionante, mas faça. O que acontece? Agora você está... A Rosângela está sem som. Está sem som. Não estou escutando. É como se entrasse numa rodana, começasse a girar, fosse um mecanismo que começasse a girar. Girar. Okay. Começasse a funcionar, né? Se fosse algo que começasse a funcionar. Ok. Só para a gente fechar o padrão, deixa eu checar com você. De 0 a 10, você se sente quanto mais liberada para ser congruente nessa resposta que você ensaiou aí na sua mente? Agora 10. 10? Sério? Agora que essa maquininha girando, tá 10. Tá falando para me agradar, não? Não, imagina. Você já percebeu que eu transpareço. Você está falando a verdade? Sim, sim. Ok. Então, muito obrigado, Rosângela. Dado um tranco. Legal. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Sucesso com isso. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Valeu. Espero ter contribuído. Se você me perguntar, eu não sei o que aconteceu. Então... Ok, depois você vê a gravação e fica sabendo. Tá certo. Tá bom, obrigada. Legal.
Pois é, só acho que acabamos por aqui, com a demonstração. Cristiano, Sim, eu sim, estou aqui Lídia. em 2 aparelhos. Gerson pediu para eu assumir aqui. Ele tem que resolver um probleminha lá de saúde, remedinho lá, enfim. Tá. Eu estou em 2 lugares. Espera aí. Eu estou ouvindo o eco aqui. Deixa eu desligar um deles. Só um segundinho. Nossa, está horrível. Eu peguei 2 aparelhos para eu conseguir fazer aqui. Eu vou ver o que eu faço. Espera só um minutinho. Desculpa, a gente está resolvendo isso aqui. Mas, Cristiano, é sempre um mega, ultra prazer, né? Ter você, sua linguagem acessível. Rosângela está de parabéns aí, Rosângela. Aproveita. Né? Eu creio que na minha palestra, Rosângela também foi cliente, não foi, Rosângela? Foi, enfim. Bom, esse tema para mim é muito importante, eu amo isso. Eu queria ver de você um pouquinho assim, o que mais? Se você fosse resumir em 3 frases, Cristiano, o que você gostaria de deixar para a gente? Depois eu quero perguntar um pouquinho ali para a Rosângela, tá? Umas coisinhas. Mas, Cristiano, assim, para quem é iniciante, quem está chegando na neurosemântica, né? Quais seriam as 3 frases ou 5, aí, a síntese para você? Você disse de simplicidade, enfim, o que para você seria assim, a síntese, para a gente levar aquele resuminho assim, de hoje? Beleza. A frase que eu estou deixando aqui, a autenticidade é uma construção de dentro para fora. Segundo, nós não nascemos prontos no sentido de sermos autênticos. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso em nós. E é muito mais a ver com os excessos do que com o que nos falta. Ou seja, quando a gente tira os excessos, aquilo que a gente tem com a gente, complicando toda a situação, todos os mas, os poréns e tudo mais, quando a gente consegue tirar esses excessos, aí aparece a nossa melhor versão, nós mesmos. Assim. São as 3 ideias que eu acho que fica, né, como chave aí para todo esse tema para mim. Fantástico. Rosângela, hoje me conta aí como é que foi para você. Hoje não é uma sessão, né, de benchmark, não tem benchmark, mas me conta aí, como cliente, o que foi mais significativo para você? O som. Desculpem. A parte final foi a mais significativa, que foi quando ele fez a última pergunta e que realmente teve essa sensação, né, de que começou a girar uma rodinha, aí é como se tivesse liberado algo, né? Não sei se traduzir tão em palavras, talvez, mas é como se tivesse liberado essa permissão que ele perguntou, e aí a coisa se expande. Né? Então, você consegue realmente sentir essa permissão que ele estava, acho que ele perguntou se eu tinha permissão, não é isso? E que, a princípio, realmente deu um nó, que, gente, para falar, você tem que, né, pegar o seu consciente e falar, não, se é mais forte, você vai falar. Mas, caso contrário, tinha realmente dado uma apertada aqui, um nozinho na garganta, e você, principalmente, admitir, né, que tem algo que contra, né, uma parte sua que não está aceitando essa mudança, é interessante isso, né? Você vê que você mesmo, né, tem partes suas que vai, né, meio que te bloqueando para talvez você não chegar no resultado desejado. E às vezes uma palavra, uma frase, uma pergunta é o suficiente para girar a roda, girar o botãozinho e você se dá essa permissão. Eu ainda acho isso fabuloso. Eu não entendo como vocês fazem isso, mas eu vou aprender. Olha, Rosângela, eu ia falar assim, apenas uma frase, quando você disse, né? Uma palavra, uma frase. Mas é aquela história, né? Quando o profissional tem um nível de precisão que o Cristiano demonstrou aqui,
ele sabe, com simplicidade, com leveza, e ao ponto, né? É aquele, assim, a gente costuma brincar direto na veia, né? Ele achou a veia, né? Então, tem alguns treinos aí, né? Semana que vem a gente vai treinar para MetaCoaches. Tá bom, tá dando retorno aqui para mim. Então, semana que vem a gente vai fazer para os MetaCoaches a palestra, né? A gente vai aprofundar em habilidade de apoio, a gente vai treinar isso que o Cristiano faz aqui, né? Fez com muita precisão. A gente vai treinar nas semanas que intercalam com as nossas palestras, né? Fique com a gente, que a gente vai ter sempre coisas muito interessantes. Sim, sempre. Alguém queria fazer uma pergunta específica? Eu queria só checar uma coisa com o Cristiano. Bom, Cristiano, eu estava acompanhando aqui a demonstração, mas eu tive que dar apoio para uma amiga que está numa fase difícil. Eu fiquei meio que de duas aqui. E eu gosto de recapitular nesse finalzinho, né, esse padrão, enfim. Então, eu perdi, porque eu fiquei dando suporte aqui no WhatsApp com mensagens para uma amiga, está numa fase difícil. Tem alguma dúvida de vocês, gente, do padrão? Vocês queiram perguntar? Está na hora. Sobre o padrão, a gente pode esclarecer algumas dúvidas aí, quem tiver. Para aplicar, né? Bom? Cristiana, não ouviu o finalzinho que você falou. Desculpa. Deixa eu ver aqui, tá com som. Não, então, se alguém tiver alguma dúvida e tal, pode perguntar para aplicar o padrão, né? Quem tiver aí alguma dúvida. Eu até estou vendo aqui se tem comentários, né? O Peter fez um comentário. Ele tinha que sair, eu li. Ele parabenizou você e disse que tinha cliente às 20 horas. Aí tem o Carlos falando, Cristiano, acho que a primeira linha desta tela, a palavra incongruente deve ser substituída por congruente para que o próprio texto fique mais congruente. Deixa eu ver aqui. Identifique para quê? Uma resposta que não é tão... É verdade, Carlos. Fica mais... Você pode repetir para a gente, por favor, Cristiano? Você leu rapidinho. Tem um erro que o Carlos identificou aqui no meu texto. Tá assim, identifica uma resposta que não é tão incongruente. Na verdade, é que não é tão congruente. E ele brincou, né? Para ficar mais congruente o texto, né? Substitui a palavra incongruente por congruente. Tá certo, Carlos. Obrigado por isso. Aí a gente eu vou fazer a correção e vou mandar de novo para a Lídia e para o Gerson, o PDF, então, para que vocês possam ter isso aí depois. Todos vocês aqui têm o meu contato, né? Ou do Gerson. Ok. Que aí depois vocês pegam com a gente. Só dá o toquezinho e a gente manda para vocês. Tá lindo o material. Vocês viram, né? Obrigado. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta do padrão? Não? Acho que como eu que fui a pessoa, se você pudesse só dar uma sequência, assim, só para eu estar com ele na minha cabeça. E uma outra coisa, eu estando com essa sequência, eu posso fazer isso eu sozinha, eu preciso de uma outra pessoa para fazê-lo? Existe uma diferença entre eu fazer só ou ter uma pessoa conduzindo? Quase todos os padrões da neurosemântica, né, ou da PNL também, são auto-aplicáveis, tá, Rosângela? Então, assim, sim, você pode aprender a fazê-los. Quando a gente está num curso de practitioner, a gente aprende não só experimentando, mas também aplicando em outras pessoas. Sim, esses padrões são para você aplicar, principalmente em você mesmo. Aliás, a congruência sobre aplicar-se a si mesmo aquilo que você oferece para os outros. Então, você pode aplicar com você mesmo. Os passos, né, você vai receber aí. Eu trabalhei primeiro a questão do gatilho, de esclarecer o que era, sobre o que era. Segunda coisa, a gente trabalhou as intenções positivas sobre a incongruência, porque se a gente não libera o que tem de positivo
né, na incongruência, se a gente não preserva isso de alguma maneira, né, que seria harmonia, não causar conflitos, fica difícil a pessoa liberar o outro comportamento, né? Ela fica presa ao comportamento antigo por conta dos benefícios que esse traz. E a gente tem que tirar esses benefícios à parte, né? Foi o que eu trabalhei com você aí, com uma linguagem, né, meio indução, assim, você tendo harmonia, você evitando conflitos, como é que seria os recursos para você ser mais congruente? Pronto, aí entraríamos, então, depois disso, na terceira parte, que são os recursos, e a quarta é a ponte ao futuro, verificando a ecologia, que na hora que você falou, né, sobre a garganta, né, verificou-se, então, ali que você ainda não estava 100% de acordo, uma parte sua não estava ainda 100% de acordo sobre atuar daquela nova forma. E aí nós fizemos um reenquadramento nessa parte, né? A gente fez uma negociação com essa parte, né, justamente para que você, então, se permitisse agir dessa forma mais congruente, né? Que aí depois você sentiu coisa indo, né? Fluindo. Então, esses foram os passos que a gente fez e você pode aplicá-los, sim, em outros contextos, para outras coisas também. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário sobre o padrão? Se não tem, eu quero falar. Cristiana, achei fantástico quando você trouxe, né, da série Autorrealização, Despertando Vitalidade, que é a base, né? Eu, literalmente, preciso estar vivo e com muita vitalidade para eu viver aquilo que eu quero, para eu ser autêntico, para eu assumir as minhas diferenças, para eu focar naquilo que eu quero. Cara, fantástico, assim, quando você trouxe essa questão da vitalidade, não só você, o Dr. Maio colocou, né? E quando você falou de Despertando Potenciais, que é um outro curso aí da Neurosemântica, né? E você falou do cadinho, é fantástico aquilo, assim. Para mim é outra coisa, né? Maravilhosa. Sim. Não dá para a gente, tipo assim, simplesmente pegar um tema só, um curso só. Eles estão concatenados, né? Eles estão ligados uns aos outros. Todos eles são parte aí desse caminho de autorrealização que a pessoa vive. Então, a gente tem que pegar mesmo os outros cursos, e o ideal é a pessoa fazer todos os cursos, né, da autorrealização aí, que é o Despertando Potenciais, Despertando Vitalidade. Aí tem aqueles outros dois mais profissionais, que é Soluções Criativas e Liderança. Tem o de Produtividade, que é mais recente. E esse de Autenticidade seria o número 6, então, que a gente ainda não teve ele aqui no Brasil, mas me disponho aí, com mais algum trainer ou trainer, né, a praticá-lo e a fazê-lo aí com a turma aí, né, quem quiser participar do treinamento. Já joguei a rede aí. Adorei. Já joguei a rede, Lídia. Como é que é? Já joguei a rede, Lídia. Pois é, a gente tem mais pelo menos duas trainers. Então, Deu minha trainers aí, visão que tinha que sair. a gente pode treinar com quem se interessar pelo curso aí. Ô, Lídia, muito obrigado, viu, pela oportunidade, por tudo. Hoje não tem prática, não, né? Hoje é mais para a turma conhecer mesmo o padrão. Sim, sim. Então, te agradeço muito aí. Cristiano, na verdade, nós é que agradecemos, né? Em nome da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, eu quero agradecer você por compartilhar com a gente, por sempre, de bom grado, você aceita o convite, você manda o vídeo na hora certa, você faz as coisas que são planejadas aqui. Quero agradecer você em nome da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Vocês sempre muito bem-vindos, e eu quero convidar vocês. Semana que vem é só para MetaCoaches,
Dia 17 é a minha palestra. Vou falar sobre serenamente presente. Se interessa a vocês que estão aqui, acessar estado de presença e serenidade, volte 7, tá bom? Mas é isso, então. Alguém quer... Vamos abrir antes de abrir os microfones, vamos abrir aí as linhas, as câmeras, para a gente tirar um print. Rosana me pediu aqui para fazer um print. Teclinha do print. Vamos lá, arrumem os cabelos. Deixa eu Rosana já está liberando a câmera ali. Vamos lá. Vamos lá, mais alguém? Léo também. Ok, vamos lá. 1, 2 e quando eu tirar, eu conto. Foi. Ok. Gente, então é isso. Muito obrigada e até semana que vem. Obrigado, parabéns, Cristiano. Parabéns, Cris. Parabéns. Muito bom. Cris. Ai, saudades de vocês todos. Beijos. Tchau. Beijo. Carlão, tchau. Carlos, obrigado aí. Rosângela. Vou esperar vocês fechar a sala. Lídia, valeu, viu? Tô saindo. Ok, tchauzinho. Obrigadão, Cris. Obrigadão, Carlos, Simone Magalhães. Depois manda os Enfim, prints para obrigada nós a aí, todos. para a gente divulgar. Mando sim. Eu tô bom. Tchau.